E aí, cambadinha, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês dicas pra gente conseguir estudar, tanto nessa quarentena quanto nos dias que a gente também tá em casa, às vezes sem fazer nada, ou no nosso dia a dia também com a nossa rotina normal. As dicas que eu vou dar hoje não tem nenhuma mágica. Então, assim, vai ser dicas que vocês vão olhar e vão falar assim: nossa, mas é óbvio. Sim, é óbvio. Mas não tem mágica, não tem o que fazer assim, pronto, agora eu amo estudar e vou estudar todos os dias. Então, as dicas de hoje vão ser pra ajudar vocês. Mas vocês vão precisar se cobrar e se colocar lá em prontidão pra poder estudar. Porque senão, não tem o que fazer. Então vamos lá pra primeira dica. Bom, a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é uma dica que às vezes nem eu sigo, mas que é o quê? Você ter uma boa noite de sono. Ah, mas o que tem a ver ter uma boa noite de sono com eu estudar? Quando a gente tem uma boa noite de sono, existem alguns hormônios que o nosso corpo libera. Somente quando você tem uma boa noite de sono. E aí você consegue acordar no outro dia um pouco mais disposto, com um pouco mais de vontade, você não acorda mal-humorado. Então isso com certeza vai ajudar você a despertar melhor, a ter um pouco mais de vontade ao longo do seu dia. Outra coisa é você acordar cedo. Eu vou ter que acordar cedo na quarentena também. Ou vou ter que acordar cedo quando eu tô em casa. Mais ou menos. Você não precisa acordar, sei lá, 5 horas da manhã. Vou acordar pra estudar. Não precisa ser assim. Mas você precisa ter uma rotina para que você acorde cedo, para que você tenha mais vontade ao longo do dia. Então, assim, umas 9 horas, você acordar, 8h30, 9 horas, no máximo 10 horas. Porque se você acordar 10 horas, até você levantar, você tomar café, você já perdeu boa parte da sua manhã, praticamente sua manhã toda. Então, a dica que eu dou é o quê? Ter uma boa noite de sono e acordar cedo, relativamente cedo. Por quê? Dica minha, por experiência própria, quando eu acordo muito tarde, eu fico somente existindo o dia inteiro. Eu não consigo fazer nada, eu não tenho vontade de fazer nada, só tenho vontade de ficar deitada, olhando pro céu e falando: ó vida, o que queres de mim? Só isso. A segunda dica é comer bem. Nossa, cara, mas comer, a gente come o tempo todo nessa quarentena, sim. Mas também é ideal que você tenha uma rotina de alimentação. Às vezes a gente tá tomando café na hora do almoço, almoçando na hora do café da tarde, o café da tarde na hora da janta, e a janta é a ceia. E na verdade é importante você manter uma rotina também de alimentação, que isso também te ajuda a ter um bem-estar. Você tá bem e você não ficar tão assim, desanimado. Então você ter a sua rotina ao longo da semana, principalmente ao longo da semana, que você assim, a gente tá em casa, mas também é importante às vezes manter uma rotina pra te ajudar. Então você manter uma rotina de acordar no horário mais cedo, ter uma boa alimentação nos horários certinhos, também vai ajudar você a ter um pouco mais de vontade, força de vontade para querer estudar. Próxima dica, você estipular um horário de estudo. É muito importante você ter um horário para você parar o que você está fazendo e estudar. E é algo que assim, se você não coloca horário, a gente vai postergando. Mais tarde eu faço, mais tarde eu paro, mais tarde eu estudo, mais tarde eu faço trabalho, mais tarde isso. E aí você vai postergando, quando você vê, passou o dia e você não fez nada. Então é muito importante você estipular um horário para você estudar. A minha ideia, e o que eu falo que é um horário bom, que você consegue ter uma base boa, é no mínimo 1 hora. Então você parar 1 hora do seu dia para dar uma estudada é muito bom e é muito importante. E você vai conseguir adaptar esse horário de acordo com a sua rotina que você já tem durante a semana. Então se você não tem nada pra fazer o dia inteiro, você consegue estipular um horário que eu prefiro, eu acho muito mais legal e muito mais interessante durante a manhã. Que aí você tem o dia inteirinho pra você ficar tranquilo. E, por exemplo, você tem aula à tarde ou você tem aula à noite, você consegue ter aula à noite tranquilo, sossegado. Se você trabalha o dia inteiro, estipula um horário 1 hora antes da aula à noite. Se você faz faculdade, algum curso à noite, alguma coisa, ou 1 hora depois do curso ou da aula também. E se você às vezes não tem tempo nenhum, pega o final de semana, 1 hora, 2 horinhas do final de semana, de cada dia do final de semana, também ajuda você a ter uma base boa. Próxima dica, faça um roteiro de estudo. Se você não fizer um roteiro e não separar o que você vai estudar naquele dia, o que você vai estudar naquele outro dia, o que você vai fazer, você vai se perder. Por quê? Você vai ter um monte de coisas pra estudar, um monte de trabalho pra fazer, e você vai olhar e vai falar: putz, o que eu faço primeiro? Então assim, separa, você sabe as aulas que você tem, os dias que você tem aula, o que você tem de curso, o que você tem pra fazer. Separa ao longo da semana as aulas, as matérias, ou o que você vai estudar. Assim não vai sobrecarregar nenhum dia, você vai conseguir separar os trabalhos de cada matéria que você tem pra fazer em determinados dias, e aí você não vai sobrecarregar o seu final de semana, que às vezes a gente deixa pra fazer tudo no final de semana, e aí chega domingo você não consegue fazer nada, porque você tá cheio de trabalho pra você fazer.
Pega um caderno, faz um plannerzinho, pega um caderno, coloca post-it ou desenha mesmo o que você vai fazer, o que você vai estudar cada dia da semana. Deixa organizado os trabalhos que você tem pra fazer e quando você tem pra entregar, pra você conseguir saber o dia da semana que você vai fazer aquele trabalho e a semana que você vai fazer aquele trabalho pra você conseguir entregar a tempo. A próxima dica que eu dou é você tentar deixar os seus estudos o mais dinâmico possível. Hoje a gente tem várias ferramentas disponíveis pra gente na internet que vão facilitar. Hoje o YouTube ele tem uma gama gigante de pessoas e professores que disponibilizam aulas para vocês e que ensinam várias matérias que a gente está tendo em outro curso ou com outro professor na aula da gente, na faculdade ou na escola. E eles conseguem deixar essas aulas bem dinâmicas. Então ajuda a complementar além do que o professor explicou para você na aula, do que a atividade que o professor passou. Então assista vídeos online de professores explicando de um jeito mais legal, de um jeito mais engraçado, mais divertido. Pesquisem artigos e coisas na internet, porque às vezes um artigo ou um site consegue trazer aquele assunto do jeito diferente que vai te ajudar também a entender melhor aquele assunto. Pergunte para colegas e amigos que também estão fazendo o mesmo curso ou tendo a mesma aula que você, porque às vezes ele tem um jeito diferente também de explicar para você. E isso a gente já consegue juntar com uma outra dica que eu tenho para dar, que é fazer o quê? Você estudar em grupo. Isso ajuda para a sua saúde mental. E com certeza também ajuda a ficar o estudo um pouco mais dinâmico, porque a gente sente falta de estar dentro da sala de aula com um monte de gente junto, conversando, isso e aquilo. E essa ferramenta de você poder estar numa sala junto, online, e discutindo sobre o assunto também é bem legal e bem interessante. Isso ajuda a tornar mais dinâmico, onde um tira dúvida, outro tira outra dúvida, um ajuda, outro ajuda. E isso fica um pouco mais fácil para você aprender, fica mais divertido, porque você está estudando junto com seus amigos, sem sair de casa. Então é muito bom e muito importante também, facilita bastante. A ferramenta que a gente tem, que muitas escolas estão usando, é o Zoom. O Zoom vocês podem pesquisar aí, é uma plataforma onde você consegue utilizar online, fazer salas de bate-papo juntos, com várias pessoas juntas, e estudar juntos. Então é uma boa dica pra vocês. Outra dica que eu tenho pra vocês é vocês aproveitarem algumas aulas que vocês estão tendo. O que está acontecendo? A maioria das escolas estão disponibilizando aulas remotas. O que são essas aulas remotas? Essas aulas são aulas que você tem online com o professor, do outro lado da tela, explicando com você ao vivo. Então você consegue interagir com o professor, tirar dúvida, perguntar, sem estar presente na aula, todo mundo junto. Então o que eu falo? Aproveitem essas aulas. Por quê? Se você é uma pessoa um pouco tímida, que você tem vergonha de perguntar na sala de aula, ou tem vergonha de interagir, esse é o seu momento. Porque ninguém vai estar olhando pra você, ninguém vai questionar você, porque tá ali você e o professor. Então você tem uma maior liberdade de perguntar, de tirar dúvida e de participar. E uma outra coisa que eu tenho de dica pra vocês é, se você não tá estudando mais, se você não tá fazendo faculdade, ou algum curso, ou escola, aproveite o tempo livre seu pra aprender algo novo. Seja cozinhar, seja aprender a tocar violão, seja aprender, sei lá, quero aprender sobre vinho. Aprender sobre vinho. Aproveite qualquer oportunidade que você tiver de aprender de algo que vai agregar tanto pra sua vida pessoal quanto pra sua vida profissional. Isso é muito importante e é um prazer gigante você aprender algo diferente. Então existem o YouTube que disponibiliza professores aí, ou pessoas que dão cursos rápidos, que você consegue aprender a tocar violão, ou várias outras coisas, culinária. A gente tem disponível Fundação Bradesco, vou dar algumas dicas de alguns sites que eu entro e que eu sei que tem cursos. Fundação Bradesco, você tem um curso lá de Excel, o curso rápido de PowerPoint, onde você consegue melhorar um pouco das suas técnicas. Tem o Fundação FGV, lá a gente também tem alguns cursos online gratuitos também. Então aproveita essas oportunidades para fazer isso. Outra opção também que a gente tem de alguns sites que disponibilizam alguns cursos que tem pagos e gratuitos. A gente tem o Khan Academy, onde ele disponibiliza alguns cursos de algumas matérias específicas, então tem economia, matemática, essas coisas assim, que também são muito bons e tem cursos gratuitos. E também tem o Udemy Academy, que tem alguns cursos pagos e alguns gratuitos também, que são disponíveis lá para você estudar e aprender alguma coisa nova, que vai facilitar a sua vida também. Então, o que eu tenho de dica para vocês é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês e ter, sei lá, aberto a mente de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal também pra ajudar a gente também, pra gente trazer várias coisas novas também. O canal tá aleatório? Tá aleatório, mas aqui é assim, vai ser aleatório. Vai ter um vídeo de cada coisa mesmo assim e pronto. Me sigam no Instagram também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!